Queria saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 26, os primeiros versículos. Jeremias 26, os primeiros versículos. Amém? Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Jeremias é ameaçado de morte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no ato da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar ao Senhor na casa do Senhor. Todas as palavras que ordenei que vocês lhe disserem, não omita uma palavra sequer. Talvez eles ouçam. Olha só que profundo isso, hein? Talvez eles ouçam. Meu Deus. E se convertam do seu mau caminho. Então, eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês não derem ouvidos para andarem na minha lei, que dispus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este tempo seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouvindo Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor, quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa ministração dessa noite. Quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações de uma forma muito especial, porque nós dependemos de Ti. Nós precisamos da Tua força, da Tua unção, do Teu direcionamento para falarmos aquilo que o Senhor sonhou. Em nome de Jesus, fala, Pai. Fala, que nós precisamos ouvir. E ministra aos nossos corações, para que possamos ter quebrantamento, para que possamos ser libertos, para que possamos ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. A mensagem de hoje tem por título Êxodo, momento de se mover. Na Bíblia temos alguns momentos que Deus fala para o povo se mover. Quando você ouve isso, você já pensa automaticamente em qual o principal êxodo, qual a principal movimentação? O povo saindo o quê? Saindo do Egito, ok? Mas eu pergunto a você, houve somente essa movimentação do povo de Deus? Não, tiveram outras. E hoje eu quero trabalhar com vocês essas palavras de Jeremias, porque falava exatamente sobre um êxodo que estava por vir, sobre uma movimentação que estava por vir, mas era uma movimentação ruim, era uma movimentação de escravidão que estava batendo a porta. Era uma movimentação em cima do reino babilônico. A Babilônia tomava força e tomava diversas cidades. E o Senhor Deus chama o seu profeta e fala, chama todos os homens e mulheres, chama os profetas, os sacerdotes, chama todo mundo e entrega uma palavra para eles. Entrega um recado para esse povo, entregam um recado para a nação. E o recado é: coisas ruins estão por vir, um cativeiro está batendo a porta. Vocês não vão conseguir se livrar, mesmo com alianças no entorno, não será possível a libertação. A menos que vocês façam uma coisa. E que coisa era essa? Vocês precisavam se voltar para o Senhor. Se vocês se voltarem para mim, diz o Senhor, eu farei com que as coisas mudem, que o rumo da história mude. Mas da forma que vocês estão se portando, da forma que vocês estão se movendo, da forma que vocês estão agindo, eu digo que esse é um caminho de derrota, é um caminho de escravidão, é um caminho de sofrimento. Amém, igreja? Então Deus estava chamando eles ao quê? A uma tomada de decisão.
uma mudança de postura. Amém? Vamos lá. Primeira pergunta dessa noite é: igreja, o que está escrito aqui precisava acontecer? Estava determinado que tinha que acontecer dessa forma? E eu te falo de uma forma muito clara. Não, isso não precisava acontecer. Porque quando você abre a palavra de Deus, no versículo 3, você vê que ele fala de uma forma muito clara. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero que o meu povo se arrependa e se converta. Se o povo se arrependesse e o povo se convertesse dos seus maus caminhos, toda a história seria diferente. A grande questão é que eles se mantiveram em meio à sua obstinação. E eu pergunto para vocês, quantas pessoas que vocês conhecem que mesmo sendo alertadas, continuam praticando as mesmas coisas? Mesmo você alertando, olha, Deus manda dizer que esse caminho não é um caminho bom, esse caminho, eu já vi isso acontecer. Eu não preciso ser profeta. Eu sou novo convertido, mas eu já vi isso acontecer. Alguém que veio andando, olhando para frente, pisou aqui e caiu desse altar. Eu já vi isso. Não, comigo é diferente. Eu tenho uma visão, uma percepção diferente. Eu sou um morcego. Eu sinto as coisas por vibração. Rapaz, eu já vi morcego ser pego por bambu. Cuidado. Não, eu sou o cara. Quantas vezes vocês já viram pessoas que, por causa da sua soberba, eram literalmente o quê? Um ponto final para a próxima palavra, que era a queda. A soberba precede a queda. Quantas vezes vocês já viram isso com seus próprios olhos? Dentro de suas casas, dentro de suas famílias, dentro de seus empregos, na sua vizinhança. Mas eu preciso pegar essa mesma pergunta e mudar. E eu preciso te perguntar quantas vezes você já viveu isso. Quantas vezes a sua soberba, a sua arrogância te jogou no buraco? Quantas vezes a sua altivez te jogou no buraco? Quantas vezes? Quantas vezes você, tendo ouvido alertas, mesmo assim você decidiu, não, eu quero pagar para ver, eu quero continuar. Eu decido seguir por esse caminho. E no final das contas foi um caminho de desgraça, de dificuldade, um caminho de perdas, até mesmo um caminho de escravidão. Quantas vezes eu preciso perguntar, você já passou por isso? Mas eu pego a sua história e pego a palavra de Deus e eu vejo que mesmo que você já tenha passado e mesmo que você esteja passando por uma situação de dificuldade nesse momento da sua história, o Espírito Santo de Deus manda te dizer que se você se arrepender e mudar os seus caminhos e converter o seu coração, Ele é capaz de mudar a história da sua vida. Amém, igreja? Ele é capaz de, mesmo você já... Não, pastor, mas se eu soubesse disso há 2 meses atrás, se eu soubesse... se ano passado eu soubesse disso, eu não tinha... Não, o Espírito Santo manda te dizer que você não precisa passar por um cativeiro de 70 anos semelhante ao que o povo passou. Você está em tempo, pelo momento da graça que nós temos, com um grande advogado ao lado do Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar os seus caminhos, só depende de você. Quando eu entro no centro da cidade, quando eu desço do ônibus, eu paro e lá de cima tem várias placas de advogados. Eles estão sentados nos seus gabinetes, esperando o quê? Que você leve a eles a sua causa. Eles não ficam andando pela rua, ei, tudo bem? Como eu sou Moisés? Oi, Moisés, tudo bem? Eu sou advogado, eu estou aqui com um cartãozinho, eu quero julgar a tua causa. Qual é o seu nome? Júlia? Oi, Júlia, tudo bem? Você está com algum problema na escola? Eu estou aqui, eu sou advogado, eu estou aqui para... Vocês veem advogado fazendo isso? Ele bota o anúncio, ele fala, o endereço é aqui, a oportunidade está aqui. Eu tenho conhecimento, eu posso te ajudar, mas você precisa o quê? Você precisa ir em direção a Ele. E a palavra faz semelhança, ou eles agem semelhante à palavra, né? Eu acho que seria até arrogância falar diferente. Eles agem semelhante ao principal advogado, que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que Ele é o advogado dos advogados. E Ele faz o quê? Ele está aqui esperando que você entregue a Ele a sua causa. Da mesma forma eles fazem. Da mesma forma, eles estão ali, eles estão ávidos por te ajudar. Mas tudo depende de você. E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, eu orando, pensando, eu escrevi, eu parei, depois tirei mais um momento de oração, separado da minha família ali.
né, ruminando tudo isso que o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração. Eu falei, Senhor, isso é muito profundo. Quantas vezes nós negligenciamos exatamente por isso, porque nós sabemos que... Aí, às vezes, você chega para o advogado, né, e pergunta o que precisa fazer, e ele fala, você precisa desse documento, e quando você tiver todos esses documentos, você me procura, que eu dou entrada no processo para você. E quantas pessoas aqui no nosso meio, começando por mim, tendo procurado advogado, tendo a lista dos documentos necessários para entrar com o processo, que, diante disso, quando junta todos os processos, fala, não, amanhã eu vou lá. Aí chega amanhã e não, essa semana eu estou meio pegado, mas semana que vem eu vou lá. E aí, já deu entrada no processo? Eu já dei, já está correndo prazo, já foi distribuído e você? Não, eu estou com tudo na mão, mas eu estou num momento de dificuldade agora, né? Eu não estou tendo tempo, eu tenho que administrar o tempo, eu tenho que dar um pulo lá, não, mas eu vou fazer. E às vezes você indicou o melhor advogado, você deu a lista dos documentos para um monte de amigos, eles já deram entrada, eles já estão ganhando a causa e você ainda está onde? No gerúndio. Não, estaremos verificando. Parece atendente de telemarketing, né? Estaremos verificando, estaremos vendo. Quantas vezes nós não passamos por isso? E é muito interessante que o ditado popular diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, onde nesse momento eu falava sobre isso aqui, eu lembrava que existe uma situação administrativa que eu posso lançar mão de um dinheiro atrasado e eu sei qual é a documentação que eu preciso juntar, mas eu ainda não fiz. E eu soube disso nas férias, e as férias de janeiro para fevereiro, e traduzindo, eu voltei a trabalhar e até agora eu ainda não entreguei todos os documentos ao advogado. Você está entendendo? Porque se a gente demora, a gente mesmo cai naquilo que a gente prega. Nesse caso, a palavra fala que ela é uma espada de dois gumes, corta para os dois lados. Então, o primeiro que está sendo cortado sou eu. Essa semana eu já vou entrar, documentação, já vou procurar, ligar para ele e falar assim, está aqui, já tem um e-mail, estou enviando tudo. Se eu não fizesse no feriado, para não perder mais tempo. Porque eu não quero ser hipócrita diante daquilo que o Espírito Santo ministra na minha vida. Eu quero ser exemplo vivo para vocês. Eu não quero somente dizer, ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero ser testemunho, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser testemunho, porque uma multidão que está à nossa volta. Cada atitude, cada postura, cada ação que nós tomamos ou não tomamos, muitas pessoas estão olhando, esperando, às vezes ávida. Ah, pastor, você não sabe minha vida, tem um monte de gente torcendo contra mim. Pode até ter, mas eu quero te dizer que mesmo torcendo contra você, quando você vence, ele olha e fala, pau, ali é o caminho da vitória. Então, somente diante da sua perseverança, nós podemos alcançar. Amém? Uma outra coisa que eu leio quando eu vejo isso, se precisava acontecer, é que ao homem foi dado o quê? O livre-arbítrio. É mais um caso clássico sobre isso. Ao homem foi dado o livre-arbítrio. Você não tem ideia de como pastor, quantas vezes eu já ouvi, não pastor, isso aconteceu porque isso aqui era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que acontecesse, que eu caísse, era a vontade de Deus que o meu casamento terminasse, né, que eu passasse por tudo isso, era a vontade de Deus. Ou então, não, isso tinha que acontecer para o meu crescimento. Ah, essa aí eu também já escutei muito, né, pastora? Já escutamos isso. Não, isso tudo foi bom acontecer. Você está aleijado, perdeu uma perna, um olho, filho morreu, o casamento acabou, mas isso tinha que acontecer. Para o quê? Para eu crescer. Agora eu cresci. Precisava disso? Não, eu era gerente executivo de uma multinacional, ganhava 20 mil por mês, mas agora eu estou desempregado. Mas isso tudo foi bom, porque agora eu aprendi. Precisava disso? Não, perdi o carro, perdi a casa, estou morando de aluguel, estou morando com a minha sogra. Aleluia, glória a Deus. Boa coisa ter uma sogra. Eu amo a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa extraordinária. Né? Amém, igreja? A benção, minha sogra. Hã? A minha sogra é uma benção calada e é uma benção falando, porque é uma mulher de Deus, quando abre a boca para falar, fala coisas muito boas também. Então, é boa calada não, a minha é boa falando também. Amém? Então aí você pergunta, não, você precisava ver, por que aconteceu contigo? Não, isso tudo era o propósito de Deus para eu... Aí quando eu pego a palavra de Deus e leio o livro de Jeremias, o próprio Deus falando, minha vontade é que eles mudem. A minha vontade é que eles se arrependam. A minha vontade é que eles busquem a minha face. Porque se eles fizerem isso, meu Deus, grandes coisas vão acontecer. Amém? Aí eu chego na segunda, lendo esse texto, eu chego a uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta seria o quê?
O que fazer com esse problema que foi levantado? A palavra de Deus diz que o próprio Deus chegou para Jeremias e falou assim: você vai falar exatamente o que eu mandar. E eu vou ser sincero para vocês. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir a voz de Deus e ser canal de Deus para outras vidas. Quando Deus começa o discurso falando assim, você já sabe que não vai ganhar muitos likes no YouTube. Falando isso, você pode estar assistindo o vídeo. Aproveita aí, ó, já tem um negocinho, uma mãozinha aí. Ó. Clica nessa mãozinha e dá um like nessa. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever também. Você talvez seja um milésimo hoje, porque hoje de manhã eu olhei que tinha 993 inscritos. Amém, igreja? 993 pessoas decidem seguir esse canal. Além daquelas pessoas que estão aqui, temos algumas centenas de seguidores. Então, de repente, você clicar agora, você vai ser o milésimo inscrito no canal. Me avisa. Pastor, eu fui o milésimo que cliquei. Eu não tenho como saber, você pode me falar. Amém? Então, aí vem a segunda pergunta. O que fazer quando esse problema foi levantado? A palavra conta que aqueles homens que receberam essa palavra de Jeová ficaram como? Ficaram possuídos de ódio. Eles ficaram possuídos de ódio com aquela palavra que eles ouviram do profeta. E aí a pergunta é, diante disso, o que eles fizeram? 4 alternativas. Primeira, eles odiaram o inimigo da alma deles. Tá. Eles odiaram o pecado que eles cometiam. Não. Eles odiaram a sua fraqueza espiritual. Vamos para a quarta, então. Eles odiaram o profeta, que foi o carteiro que entregou o recado. Claro que a melhor coisa e a mais fácil a se fazer, a melhor não, mas a mais fácil a se fazer, é odiar quem? É odiar quem está me confrontando. Em vez de odiar quem está te oprimindo, você odeia quem está te confrontando. Aquele que chega com um bilhete na mão e fala: eu estou trazendo uma carta para você. Aí você age, sabe como? Você age igual o cachorro. Porque eu vou entender, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar: por que os cachorros odeiam tanto os carteiros? Eu não consigo entender isso, né? O meu cachorro só odeia mais o carteiro, é o marcador da Light. Eu acho que é porque eu chorei, já me viu chorando com a conta de luz na mão, falou: Senhor, tem misericórdia. Né? Aí o cachorro: caramba, ele está fazendo isso com o meu dono, eu vou morder aquele marcador da Light. Aí quando o marcador da Light aparece lá, meu amigo, o bichinho, tem como segurar ele? Seguro. Mas normalmente, né, o cachorro odeia mais o carteiro. Não sei o que... Minha mãe foi do correio, tinha seminário lá, como fugir de cachorro, né? Seminário de como se proteger, onde é melhor não deixar morder, né? Tinha um monte de carteiro, inclusive, que ficava afastado do serviço por mordida de cachorro, né? Estatisticamente. Muito interessante. Né? Até aleijado por causa de mordida de cachorro. Olha aí, ó, informações direto de alguém que é aposentado do correio. Então é muito mais fácil você agir como um cachorro que é irracional, odiando aquele que te traz a informação. Onde, na verdade, aquela informação dentro daquela carta tem um remédio. Tem um remédio para a tua cura, mas você odeia aquele que está trazendo. Porque você olha a agulha: não, isso é injetável, a agulha vai doer, então não quero. Eu odeio esse cara que trouxe essa agulha com essa ampola que vai me trazer a cura. Em vez de agir, em vez de mudar. Então muitas pessoas agem exatamente assim, como um cachorro, de uma forma irracional. Pois bem, o que mais? Temos o aviso, sabemos que a encomenda é nossa, mas tem uma outra coisa. Às vezes minha esposa compra algumas coisas que por algum motivo o correio chega e manda um aviso para você: não foi possível a entrega, mas a sua encomenda está aqui no centro de distribuição. É só você vir aqui no endereço assim, você chega aqui com a sua identidade na mão e você vai levar sua encomenda. Amém? Eu acredito que alguém já passou por isso. E aí você vai até o centro de distribuição do correio, chega lá com a identidade, com a cartinha na mão, que tem um númerozinho ali, o cara vai lá, pega a sua encomenda, você assina e você leva o seu presente. Leva aquilo que é seu. Em alguns momentos, eu acho que o Senhor, vendo o que aconteceu com tantos profetas durante os anos, que toma uma decisão diferente. Ele chega para o homem de Deus e fala: não entrega publicamente, para não ser execrado. Por educação, por respeito, ele chega para a pessoa e fala, no particular, fala assim: eu preciso te entregar um recado de Deus.
E às vezes está tendo uma festa, uma confusão, um final de culto, e a pessoa até chega e fala assim, não, fala pastor. Eu falo assim, não é assim. Está aqui o endereço. A minha casa, está aqui o endereço do gabinete, está aqui o telefone da secretária para agendar um horário. Você precisa separar um momento para a gente poder abrir junto esse envelope. Para a gente abrir junto essa encomenda. Talvez você não tenha estrutura para abrir sozinho. Sabe, é interessante que quando você faz exame de sangue, tem algumas pessoas da saúde na nossa igreja, agora normalmente eles fazem o que? Eles te mandam um código, você está pela internet e baixa o teu exame de sangue. Mas eu pergunto para você, todo exame de sangue você consegue fazer isso? Não. Existem alguns exames específicos que você só consegue pegar o resultado aonde? No balcão. Por quê? Porque pode ser que a resposta que você veja naquele resultado te traga uma desestrutura, te faça passar mal, te faça surtar. Então, num ambiente controlado, onde existem pessoas que já estão treinadas para isso, é onde você recebe algum tipo de resultado. Eu lembro, claramente, um amigo meu tinha feito um exame, eu não lembro exatamente, não chegava a ser AIDS, mas era alguma outra dessas doenças complexas, e ele tentou abrir. Quando ele tentou abrir, aí ele falou assim, garrou, o resultado não está vindo aqui, é porque está ruim. Eu não sabia ele que todos os resultados ficavam travados, né? Mas na hora ele já pensou pior, não abriu aqui o resultado, é porque... Então não é só da AIDS, existem alguns que são assim, que são bloqueados para que você tire na hora. Traduzindo, existem coisas que você precisa ir até o lugar específico para você receber a resposta daquilo que você está esperando. E muitas vezes o Senhor faz exatamente isso com homens e mulheres de Deus. Eu tenho um recado para te entregar, mas eu não posso fazer agora de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente precisa estar no lugar específico, controlado. Porque normalmente esses recados estão seguidos de ministrações. Você vai receber alguma coisa, você vai tomar uma decisão, e diante da decisão, o carteiro já tem o quê? A responsabilidade, a intuição e a unção espiritual para de imediato te ajudar a resolver aquele problema. Amém? Mas a questão principal é, diante desse aviso que você tem, esse aviso de recebimento, agora você precisa ter força para vencer e ir até lá. Sim, força para vencer. Força para vencer, pastor? Sim, força para vencer. Porque se Deus chega para você e fala, tem um presente para você, tem uma entrega para você, tem um remédio para você te esperando num lugar específico, e você não consegue chegar até lá, eu pergunto para você, quem é o maior interessado que você não receba? Quem é o maior interessado que você não veja? Quem é o maior interessado que você não aplique esse remédio, essa medicação? Senão os seus inimigos, físicos e espirituais principalmente. Eles têm um interesse que você não possa colocar a mão nisso. Então, quando o Espírito Santo falou comigo, agora é ter força para vencer, eu falei, força para vencer, porque é uma guerra. Algumas pessoas não entendem isso, mas é uma guerra, onde nós precisamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Bom, e ele foi mais além, ele falou, sabe, quando essas informações chegam, quando esses avisos de recebimento chegam, quando essas encomendas chegam, existem pessoas que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Mas preste bem atenção nisso, porque essa parte é bem interessante. Algumas dificuldades são claras e são imediatas. Por exemplo, algumas pessoas brigam contra o sono dentro da igreja. Algumas brigam contra a falta de atenção. O afã de conversar, de brincar, de dividir experiências da semana é tanto que não consegue esperar o culto acabar para isso acontecer. Mas de repente, dentro desse culto, você pode receber um grande presente, uma grande cura, uma grande transformação na sua vida, que quando você chega e a conversa que você queria, na verdade só te roubou. A saudade que você estava sentindo te roubou da tua bênção. Olha que profundo isso. Às vezes você está com tanto sono, eu só queria dormir, e Deus está bradando uma coisa que vai mudar a história da tua vida, mas você foi rompido pelo sono, pela pequena distância, só aquele cochilo que a palavra de Deus fala.
E eu agradeço a Deus, porque o guarda de Israel não cochila. Ele não dorme e nem cochila. E se a Bíblia fala isso, é porque uma coisa é muito diferente da outra. Você pode pura e simplesmente dormir num sono. E as coisas acontecerem e você não... Mas como você pode estar aqui, ó, de vigia, e você dá uma cochilada, uma piscada. Eu não sei quem já teve essa experiência no volante, principalmente em estradas, que a velocidade normalmente você se desloca maior. Uma piscadinha dessa, você já está na curva que estava lá no horizonte. E você fala, uau, eu só pisquei. Quem já passou por isso? Eu já passei. Dirigindo muitas horas ali, você, cara, deu uma piscadinha, quando eu vi, eu já estava na outra faixa. Eu já estava no acostamento. É rápido. Então eu convido você a prestar muita atenção quando você também estiver em meio à ministração da palavra de Deus, que às vezes um cochilo que você dá pode ser aquela palavra-chave que vai trazer a transformação para você. Amém, igreja? Pois bem, então algumas coisas são eminentes, são claras ali. Cara, se eu pisar ali, eu estou vendo, estou andando, estou vendo o buraco, tá ali, na minha frente. Essa está ali, você consegue enxergar. Porém, tem outras que são preparadas verdadeiramente como uma bomba relógio. Parece que está tudo bem. Mas em filme, pelo menos, fica aquele... Aí você, pô, o que bodega é essa aqui? Eu tô com um relógio digital? Deixa eu ver esse barulho aqui. Em filme, chega a ser emocionante, né? Às vezes o cronômetro é digital, mas está fazendo barulhinho, né? Para dar emoção, senão não tinha emoção. E aí você vê aquilo, você fica, uau, que barulho é esse? O que está acontecendo? A bomba está ali, ó. O timer da bomba está contando. Mas eu vou te dizer que em alguns momentos o inimigo tem agido de uma forma mais sagaz ainda. E olha só que maneiro. Às vezes ele não está usando um timer com um reloginho que você pode escutar o barulhinho. Às vezes o buraco já não está ali cheio de serpentes, você está vendo serpentes, um buraco, uau, e coincidentemente está no meu caminho. Às vezes as coisas não são tão claras dessa forma. Às vezes ele usa uma outra situação, que são explosivos plásticos. Pastor, o que é isso? Deixa eu te dar uma aula de explosivo. Você que já jogou videogame, já jogou um Call of Duty, já jogou um Battlefield, já jogou outros jogos que tem lá, aqueles jogos de guerra, você vê que tem entre aquele monte de opções que você tem de coisa para botar na tua mochila, tem um que é o C4, explosivo C4. Quem já viu isso aí? E em filme você já viu normalmente é uma bisnaguinha, que é tipo uma caixinha de leite verde, né? Que aí você vê os soldados montando a mochila, eles vão lá e bota C4 dentro da mochila. Aí eu pergunto para você, como é que funciona o explosivo C4? Pastor, eu não sei, mas eu vou te ajudar, não fique preocupado. Se eu abrir, ele está no meio de uma guerra, de um tiroteio, ele abre a mochila dele, ele olha dentro da mochila e fala, C4. Ele pega aquele C4, joga no inimigo, e quando bate no chão perto do inimigo, explode tudo? Não, porque C4 não é granada. O explosivo plástico, ele é um grande explosivo? Sim. Você pega meio que você destrói esse prédio, depois você bota esse prédio abaixo? Sim. Mas ele por si só, se eu jogar ele no chão, se eu tacar, se eu chutar ele não explode. Pastor, confuso isso, hein? Pois bem, você vai entender onde o Espírito Santo me chamou. Porque é muito interessante como o Senhor ministra a vidas. Daquilo que você sabe, muitas vezes ele pega a tua história de vida e constrói o algo para que você possa chegar. Por exemplo, tem um amigo nosso aqui que é mecânico de aeronave. Se ele subisse aqui, ele ia falar de história de avião voando com uma asa só. Da vida dele, ainda mais ele conserta os aviões. Ele é quase uma MacGyver lá no quartel. Ele pega um chiclete, mastiga o chiclete, cola a asa do avião e bota o avião para decolar. E decola e pousa de novo. Isso que é mais maneiro, né? Aí quando chega, ele vai para a revisão ali. E aí, como é que tá ele? Tá seco. Pega outro chiclete, tira aquele e bota outro. Pode voar de novo. O cara é bom nesse negócio de consertar avião, cara. Não é não? Amém, irmão? Mas por questões éticas eu não vou dizer nomes, né? O fato é, você tem o C4, ele tem um grande poder de destruição, mas ele por si só não faz nada, ele sozinho não faz nada. E aí, pastor, como é que eles agem com C4? Eu vou te dizer, quem aqui já viu, que tem um monte de criança aqui, que tem aquelas massinhas de modelar?
Pois bem, ele funciona da mesma forma. Você pega ele, abre a embalagem dele, aquela massinha de modelar, você vai e pega a quantidade, que você vai fazer só 30 graminhas aqui. Vamos fazer 100 gramas. Você corta 100 gramas e molda do jeito que você quiser. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma muito clara. Existem pessoas que estão permitindo que peguem um explosivo e coloque, o inimigo vai e coloque aonde ele quer, no formato que ele quer e na quantidade que ele quer. Está entendendo esse mistério? Vou falar de novo. Às vezes você está aqui, ele está colocando no lugarzinho que ele quer. Mas eu não estou vendo aqui, tá? Ele vai lá e coloca aqui, ó, escondidinho aqui embaixo. Igual em filme, você vê que o pessoal bota embaixo de carro, né? Que já viu. Aí ele vai lá e bota onde quer, no formato e na quantidade que ele quer. Sabe por quê? Porque ele sabe o tamanho do estrago que ele quer fazer na tua vida. Ele sabe a quantidade de estrago que ele quer fazer na tua família. Ele sabe exatamente, ele olha e fala assim, cara, essa família aqui está muito estruturada, cara, eu vou acabar com essa família agora, antes que seja tarde demais. Ele olha para os filhos e fala, cara, esse casal é muito estruturado. Esses filhos estão nascendo num lar estruturado. Rapaz, esse menino, essa menina falam muito bem, isso aqui vai acabar virando um pastor. Quer que isso é uma coisa? Eu vou destruir os pais dele antes que ensinem ele a ser um pastor. Meu Deus. Antes que ele seja, a mãe dele canta bem, a avó dele canta bem. Esse menino já começou a cantar bem, isso vai acabar sendo levita também. Deixa eu destruir essa família agora antes que vire uma outra geração de problema contra mim. Então ele sabe exatamente qual é o tamanho do investimento que ele quer fazer para destruir a tua família. Só que você está dormindo, está descochilando. Você não está atento para o que está acontecendo. Mas nós estamos em guerra. E nós precisamos nos posicionar como tais, como guerreiros do Senhor, como guerreiros do Senhor, como guerreiros do Senhor. É para isso que ele tem nos chamado, para entrar numa situação de uma zona de combate, para ajudar vidas, não somente para nos salvar, não. Ele quer que a gente traga o máximo de pessoas de volta para dentro da casa dele. Ele quer que a gente proteja o máximo de pessoas possível. Mas sabe o que está acontecendo? A gente tem visto em muitas igrejas, as pessoas que estão brincando de ser crente. Pessoas que estão brincando de ser dodói. Não, eu estou muito à toa, hoje eu estou muito tranquilo, estou olhando para o pastor está ali saradão, o pastor está tranquilo, pá. Olha o cabelo da pastora. Eu vou dar um pouco de trabalho para eles, eu vou brincar de desviar. Pastor, acho que eu vou desviar. Você tem que parar a vida e tem que ir lá ajudar aquela ovelha, porque isso é importante, é papel do pastor. Só que, na verdade, aquilo tudo é boato falso. Enquanto isso, tem gente se afogando de verdade. Tem gente morrendo de verdade. Só que a gente vai lá perder tempo com gente que está brincando com a salvação. Em nome de Jesus, não seja um desses. Se posiciona, você é homem e mulher, dizer você é maduro. É lógico, eu estou precisando de socorro, peça de imediato, não há problema nisso. O problema é que algumas pessoas têm literalmente, acredito que eu não falo isso, brincado de ficar frágil, brincado de desviar, brincado com minas. Eu acho que eu vou ficar passando o dedinho aqui para ver se eu vou pular para lá. Não, agora eu vou pular para cá, para ver se explode. Aí você tem que parar tudo que você está fazendo e ir lá para... Pelo amor de Deus, calma, cuidado, chega mais para cá. Pronto, eu estou me sentindo amado, eu estou me sentindo incluído. Foi feito goião na minha vida. Meu amigo, em vez de ficar brincando de ver se goião é na tua vida, seja você um remidor, seja você um resgatador. Em vez de ficar brincando no campo de batalha, brincando com o campo minado, olha para pessoas que estão à tua volta, que estão lá perdendo a perna, estão perdendo a vida e que estão precisando de você. Porque se você parar de mimimi, você vai ver que tem muita gente precisando de você. E vou dizer mais, o Senhor tem habilitado você para tal. Amém, igreja? Pois bem, continuando a minha aula de explosivo para você entender onde eu quero chegar e onde o Espírito Santo ministrou. Então moldou-se a carga do tamanho que queria. Mas aí você chega e fala, eu tenho um problema aqui, eu tenho um C4 aqui, meu Deus do céu. Mas aí você fala o quê? Não, calma, eu já vi um filme já de guerra, que o cara caiu, tomou tiro na mochila, isso agora não explode assim não. Fica em paz, fica tranquilo. Mas eu pergunto para você, o que é necessário para você explodir uma quantidade de C4? Você precisa de um pequeno explosivo, uma espoletinha. Graminhas de explosivo ali. E aí sabe o que o inimigo faz? Ele já colocou o C4, porque você já deixou de instalar. Está lá instalado.
E aí você pega aquela espoletinha que parece um dedo. É só isso. E você está com ela na mão. Aí você chega e fala, o C4 foi detectado, o inimigo está aqui na minha casa, eu vou enxotar ele da minha casa e da minha vida. E aí você começa a lutar para ele sair. Amém? Porque assim eu espero que você faça, né? Se você detectar que o inimigo está na tua casa, bota ele para correr. A única coisa que ele faz, estou saindo, calma, não precisa clamar para Jesus não precisa mandar fogo não. Estou indo embora, vou fazer só o seguinte, eu vou só deixar esse negocinho aqui, ó, e ele pega aquela espoleta e, ó, a tocha no C4, ó, tô saindo. Só que quando ele tá saindo, ele tá igual esse cabo de microfone aqui, ó. Ele vai saindo e dando uma volta no cabo. Vai dando uma volta. Ele vai indo embora. E aí você fala, isso, se afasta mesmo, sai de perto da minha casa. Ele, vou sair. Só que você não tá vendo o que ele tá fazendo. O C4 já ficou, o explosivo já está na tua casa. A espoleta já está na tua casa. O que ele está fazendo é ele saindo do envelope de explosão. Então ele está com uma corda, você já viu esse filme, e ele está indo cada vez mais para longe. Você, pronto, aleluia, glória a Deus, botei o inimigo para longe. Na verdade, ele quer ir para bem longe, sentar no camarote, para vir de camarote, comendo pipoca, o que vai acontecer na tua vida. E o Espírito Santo fala que existem pessoas na igreja que estão exatamente assim. Estão pensando que estão salvas, estão pensando que estão de pé, e o inimigo deixou o explosivo dentro da sua casa, e a sua casa está perto de ir para os ares, e está brincando achando que está tudo bem. Tem gente que está brincando com o casamento, tem gente que está brincando com as suas vidas, e o explosivo está encaixado lá, ó, ele só está esperando o momento para apertar, pum, e jogar tudo para os ares. Aí você fala, não, já expulsei, já está tudo certo. Pastor, pode ir embora que agora está comigo. Mas às vezes o pastor está ali só falando assim, ei, mas a bomba ainda está ali. Não, mas não se preocupa não, pastor. O importante é que aquele que tinha o controle da bomba saiu de perto. Meu Deus. E eu vi exatamente isso, o cordel. E aí eu olhava e disse, o que é isso? E aí eu via a distância do cordel, via ele de longe, só com o detonador na mão. Só esperando o momento do ferimento que ele vai causar ser maior. Em nome de Jesus, igreja, não brinque com os perigos dessa vida. Não brinque com o inimigo, porque ele não brinca de ser teu inimigo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo, o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O que nós precisamos é colocar na mão dele a direção do nosso exército. O que nós precisamos é chegar para ele, prestar devida continência e falar assim, o comando é seu, eu estou aqui para obedecer. Porque quando nós fazemos isso, ele vai lá e cuida de cada detalhe da nossa vida. Aleluia. Na outra ponta, o inimigo pode estar com um detonador, mas o Senhor faz com que homens e mulheres de Deus ajam nesse mundo como um esquadrão antibomba. Ele tem capacitado muitos pastores e pastoras para cuidar de vidas e para literalmente neutralizar esses explosivos. Mas você precisa, assim como na história do correio, você precisa pedir ajuda. Você precisa, como na história do advogado que eu falei, você precisa entrar no gabinete e falar assim, eu preciso de ajuda. Assim como a nação de Israel que estava em pecado e o Senhor só precisava que eles pedissem ajuda. E aí nós voltamos lá em Jeremias, onde eles estavam na porta de um cativeiro de escravidão, de sofrimento e de dor. Mas o Senhor estava ali ávido, só esperando que eles pedissem socorro. Só esperando que eles tomassem as decisões acertadas, que houvesse mudança. Que houvesse mudança de rumos, transformação de vidas. Era isso que o Senhor esperava deles. Mas eles estavam passivos, achando, não, do jeito que tá bom, tá tudo certo, o inimigo já saiu da minha casa. Mas, por mais que não tenha o explosor fazendo, contando o tempo, o inimigo está se afastando. Mas está assim, já viu o filme quando o cara ainda está andando assim, só detona e nem olha para trás para ver o que aconteceu? Já viram vários filmes que fazem isso, né? O inimigo está, eu tô saindo e bum! Aperta o botão. Que nós não venhamos a permitir que o inimigo destrua a nossa casa, que ele não destrua o nosso ministério, que ele não destrua a nossa família, que ele não destrua os nossos sonhos. Ralamanda que a soura. Que seja destruído todo o plano do inimigo na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar, porque Ele quer somente ouvir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diante da palavra correta, da ação correta, o Espírito, o Senhor manda que legiões, anjos andem em nossa direção. Um exército se mova em direção à nossa casa.
para que nós possamos viver coisas novas e tremendas. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se, às vezes o explosivo está lá, mas Deus tem capacitado pastores e pastoras para te ajudar a desarmar essas verdadeiras bombas. Você só precisa pedir ajuda. Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa, diante da decisão de Israel de não mudar de postura, de não tomar decisões corretas, eles acabaram aonde? Aonde o homem de Deus havia dito que eles iriam. Deus honra a palavra do profeta. E eu acho isso lindo. Às vezes é bom quando a história é boa, mas infelizmente quando às vezes ele chega e fala, você precisa de consciência, não vai acontecer. Deus não é Deus de confusão. E aí, assim como o Senhor falou, se eles não mudassem as suas atitudes, eles experimentariam o cativeiro. Por mais que tentassem matar o carteiro que trouxe a informação, no final das contas, as pessoas se levantaram a favor de Jeremias, testemunharam a favor de Jeremias, não deixaram que matassem ele. Por mais que a maior parte queria, não conseguiram. E Jeremias é muito interessante, é uma reflexão que eu deixo para você. Quando ele estava sendo julgado, quando ele estava ali na berlinda, ele podia pura e simplesmente fazer o quê? Ele podia dizer o que a gente fala na gíria, ele ruía a corda e falar, não, veja bem, eu posso ter entendido mal, peço desculpa. Jeremias fez isso? Vocês podem me matar, vocês podem acabar comigo, isso é problema de vocês, decisão de vocês. Mas eu tenho que dizer uma coisa, não entreguei nada da minha parte, não inventei nada e eu não quero que isso aconteça. Mas uma coisa é certa, se vocês meterem a mão em mim, vocês vão pegar o sangue do justo, vai ficar sobre os seus dedos. Aí o povo já, opa, como é que é? Pode matar, mas quem matar saiba que matou um justo de Deus. E aí, meu amigo, muita gente, não, mata você, apedreja você, esfaqueia você. Não, vai você, pô, você não queria matar ele. Não, mas eu queria muito, eu quero muito, mas eu acho que você quer mais. E aí nesse negocinho ele só deixou o recado, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós sabemos para onde nós vamos na eternidade. E deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que está negociando a eternidade, porque descobriu minha casa, minha vida. Porque acha que o minha casa, minha vida, porque agora eu tenho um lar digno para morar, é o meu lugar e minha eternidade. A minha eternidade é no céu, lá do Senhor. Ele fala, nenhum conforto nessa terra se compara àquilo que está por vir. Então, meu amigo, se eu tenho um apartamento próprio, se eu tenho um carro próprio, se está quitado, se não está... Meu amigo, se tocar a trombeta, eu ainda deixo a chave na ignição, ó. Pode ficar, porque eu vou para a eternidade. Aonde eu vou não tem engarrafamento, tem rua de ouro. É isso que diz a palavra. É para lá que eu quero ir. Enquanto eu estou aqui, eu quero ser útil no reino. Essa é a realidade. Às vezes tem pessoas, não, mas está tão bom, a namorada é tão bonita, não, eu casei, minhas filhas é tão educada, ou consegui um emprego, um aumento no emprego. Isso tudo são bênçãos que a gente pode desfrutar enquanto nós estamos aqui. Mas nada disso se compara. E eu vou te dizer, falta só um pouquinho de tempo, porque há de virá e não tardará. Pois bem, esse povo desobedeceu, foi para o cativeiro, viveu sofrimento, viveu desesperança, viu a cidade ser destruída, viu o templo de Jerusalém ser destruído, viu tudo ser pilhado, tudo ser saqueado. Eles agora viviam como verdadeiros escravos. Mas o Senhor falou, isso vai acontecer. Mas em 70 anos, eu te digo, que a história vai mudar. Por mais forte que seja esse reino opressor, em 70 anos isso vai mudar. E assim como a palavra de Deus falou, aproximadamente em 70 anos, eles se tocaram do que a promessa que existia. E aí Deus usa um homem grande, um homem de Deus, mas isso é uma outra mensagem. Fica aqui o spoiler, né? Depois eu estarei fazendo uma outra mensagem sobre esse profeta, sobre esse momento. E porque às vezes tem coisas que já estão prometidas na tua vida, mas não estão acontecendo. Você fala, mas Senhor, já foi prometido, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Poxa, as outras coisas todas que foram entregues se cumpriram, mas essa ficou retida. O que está acontecendo? E aí então, eu vou fazer uma mensagem especificamente sobre isso, falando que às vezes Deus já prometeu, mas a gente precisa se posicionar para receber. E então, às vezes a gente não recebeu por culpa nossa, porque o mundo espiritual está ali, ó, lutando, mas você precisa se posicionar e falar assim, cale-se os demônios, cesse as forças do mal, anjos do Senhor tenham força para passar. Está na hora de você botar o joelho no chão e clamar para que as coisas aconteçam, porque a Bíblia fala que isso aconteceu. O homem de Deus se dobrava diante do Altíssimo e fez um jejum por 21 dias. Para o quê? Para que fossem quebrados os impedimentos espirituais para que a resposta dele chegasse. Está entendendo esse mistério?
Está na hora de se posicionar a igreja, está na hora de parar de só assistir, está na hora de ficar só sentado, está na hora de ajoelhar mais. Aleluia, glória a Deus. Então aqueles homens e mulheres queriam a libertação, eles queriam uma transformação, eles queriam poder ter de novo a experiência de voltar para suas casas. Mas eu preciso te dizer que 70 anos é muito tempo. E muitos deles não sabiam nem como era Jerusalém. Muitos deles só ouviam história do templo, eles não sabiam mais, eles já tinham perdido referência. Só aqueles velhinhos que ainda contavam, choravam de emoção. Ah, se fosse no dia de hoje, seria um problema maior ainda, porque as pessoas não ouvem os velhos. Os velhos hoje são desprezados por muitos. Os jovens, a soberba dos jovens é tão alta que eles acham que sabem mais até mesmo que o presidente da República, do que os ministros, sabem mais do que o governador, sabem mais até mesmo que os cátedras das faculdades. Eles sentam porque eles leram no Google alguns artigos, eles acham que já tem doutorado em Google. Isso é o suficiente. Pastor, você está falando por que isso? Eu estou falando porque eu sou professor, eu sei do que eu estou falando. Sou pastor e sou professor formado, dou aula há muitos anos. Hoje em dia você chegar e entrar numa sala de aula, algumas pessoas vêm com umas perguntas que você vai dizer, pô, estou abrindo que artigo para essa pergunta, cara. Eu estou falando da matéria, você não está entendendo nada da matéria, mas você quer fazer uma pegadinha num negócio que tu leu na internet. Tá de brincadeira, né? O professor hoje em dia tem que ser de circo, tem que saber lidar até mesmo com esse tipo de coisa. Porque eles acham que são muito bons. Mas naquela época, as pessoas não ouviam os velhos, ouviam os anciãos. E eles que contavam as histórias de como era Jerusalém. E os pais repassavam para os filhos. Sabe, eu termino essa mensagem falando para você sobre a corrente do papagaio. Eu lembro, certa feita, eu namorei uma menina que na casa dela tinha um papagaio. E o pai dela tinha um papagaio numa gaiola aberta. Acredito que alguns de vocês já viram isso. Alguns são criados em gaiola fechada, outros são criados em gaiola aberta. E esses que são criados em gaiola aberta, normalmente eles têm o quê? Eles têm uma corrente prendendo os seus pés. E essa corrente fica presa na base daquele puleiro. Então o que acontece? O papagaio olha para um lado, olha para o outro, ele não vê grades. O papagaio olha para a porta, olha para um lado, vê o fogão, olha para o outro, vê a geladeira, e ele fala, eu estou livre. E era interessante que ele botava aquele papagaio numa posição que ele conseguia voar até a mesa, até as costas da cadeira da mesa de jantar, ele conseguia voar até em cima da geladeira. Aquele papagaio era muito feliz, eu olhava aquele papagaio e me divertia com ele. Ele conseguia, quando caía alguma coisa no chão, ele conseguia voar até o chão. E eu fico imaginando que aquele papagaio na cabeça dele, por muitas vezes, ele falou assim, eu sou livre. Eu consigo voar, alamando. Muitas pessoas estão entrando e saindo das igrejas exatamente assim. Satanás tem dado corrente para elas poderem sentar nos bancos. Satanás às vezes dá mais 2, 3 metros de corrente para ela poder chegar no altar e cantar. Rabalamando. Satanás às vezes dá mais 1 metro de corrente até mesmo para ela pregar no altar. Misericórdia, Pai. Mas na verdade são pessoas que continuam cativas. São pessoas que continuam acorrentadas, continuam presas. E o Espírito Santo, enquanto eu fazia essa ministração, me mostrava, são pessoas que estão em cativeiro, estão se sentindo como um papagaio daquela pessoa que você conheceu. Livre, brincando, pulando, voando, batendo, mas quando ele tentava ir para o outro lado da mesa, ele já não conseguia. Mas o que ele fazia? Voltava aí, pousava nas costas da cadeira. E ele falava, ele cantava, ele brincava, era um papagaio alegre. E sabe, quando eu pensei nisso, ele falou assim, 70 anos de cativeiro, tinha gente que nunca ouviu falar de Jerusalém, nunca viu, não imaginava, não tinha foto que nem hoje. Era tudo que você falava e a pessoa conseguia imaginar, abstrair na sua mente. Era assim que funcionava, sabe? Mas essas pessoas não tinham um referencial pleno. E eu fico imaginando, meu Deus, aquelas pessoas que viviam em cativeiro, às vezes olhava e falava, uau, o meu dono permita que eu coma 3 refeições por dia. Mas eu sei que na casa do vizinho tem um outro amigo meu jardita que é escravo, só come 2 pratos de comida por dia. Glória a Deus, porque o meu opressor me dá 3 pratos de comida. Eu fico imaginando que algum deles saía para a igreja e ainda dava testemunho. Queria saudar a amada igreja, rapaz, o Senhor queria dizer que na minha escravidão eu consegui a felicidade, eu consegui ser pleno. Porque eis que eu vejo que muitos donos só dão 2 pratos de comida, mas o meu opressor me dá 3 pratos de comida. Olha só que loucura!
Pô, pastor, chega a ser engraçado isso. Não é engraçado não, porque tem muita gente assim na igreja hoje. Tem muita gente que está exatamente assim. Satanás dá migalhas, eles estão subindo no púlpito para dar agradecimento, para dar ação de graças. Igreja, nós não podemos ser pegos nessas armadilhas. Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Nós precisamos quebrar essas algemas, quebrar essas amarras, para sermos mais do que livres, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, chega dessa era de poder dar testemunhos, testemunhos, onde você olha e fala, o outro está sofrendo mais que eu? Eu estou quase passando fome com 1,5 salário. Mas o outro ganha um salário, então eu vou dar... Entendam bem. Entendam bem. Não confundam as minhas palavras. Eu não estou dizendo com isso que se você está passando dificuldades na tua vida, você está em pecado. Não é isso, porque tem uma igreja que fala isso. E eu abomino essa palavra. Às vezes nós estamos no transcurso da nossa vida passando por momentos de dificuldade para o nosso crescimento? Sim. Existem momentos que nós passamos por dificuldades para o nosso crescimento? Sim. Existem momentos que nós ficamos doentes para o nosso amadurecimento, para ver de que nós somos feitos? Sim. O que eu estou dizendo para você é que se você está doente, você não pode se contentar porque Deus mandou uma dipirona e a minha dor diminuiu. Não! Isso não! Você precisa se posicionar, você precisa lutar, você precisa guerrear para ver as coisas acontecer. É disso que eu estou falando. A minha preocupação maior são pessoas que estão se acostumando com o médio, se acostumando com o mediano, se acostumando com a pequena porção, dizendo, não, pelo menos eu estou morrendo de fome. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele sonha para que nós possamos ver coisas novas e tremendas, coisas maravilhosas. Mas eu preciso te dizer que quando nós entramos nesse novo lugar, nós corremos novos riscos, porque o espírito de Mamon bate a porta dizendo, ei, eu também posso dar muito mais. E é por isso que eu digo, quando você sai da dificuldade e entra na prosperidade, talvez você esteja correndo mais risco ainda do que você corria antes. Porque quando você estava com um carro velho, com dificuldade, você tinha que botar a mão em cima do carburador e sair dando uma rajada de fogo para aquela vela poder fazer o combustível pegar, aquele combustível cheio de água daquele posto pirata que você bota porque ele é mais barato. E aí você olha ali, aí o carro funciona, e aí você tem que ir clamando os anjos para poder mandar a labareda de fogo na frente que o teu farol esquerdo está queimado. É mistério, hein? Olha aí, para você poder enxergar o que está vindo na tua frente. E aí você fala, que prova! Você chega em casa, ufa! Essa prova está difícil, mas eu cheguei em casa mais uma vez. E aí, de repente, no dia seguinte, você está andando de carro zero e você fala, agora, glória a Deus, agora está tudo bem. Não. Agora é um outro tipo de guerra. Agora é uma outra tipo de situação. Agora é um outro tipo de ataque. Porque agora começam a aparecer, meu Deus do céu, agora começam a aparecer outros amigos. Agora começam a aparecer outras situações. Agora que você já não está tão obeso quanto você estava, agora começa o serviço de uma outra forma. Está entendendo esse mistério? Agora que teu cabelo já não está mais na chapinha, no Elê, agora teu cabelo está na progressiva, agora você começa a ser olhado pelos homens de outra forma. São outros ataques. Está entendendo esse mistério, igreja? Está entendendo, internet? Então, em nome de Jesus, a gente tem que se posicionar no Senhor do Senhor. Nós precisamos estar junto ao Rei dos Reis. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Nós conseguimos vencer todos os ataques que se levantam. Sabe? Eu termino essa mensagem te dizendo, meu Deus do céu, o Senhor está chamando a igreja a uma libertação plena. E caminhando nesse momento, não só para um novo templo, mas nós estamos caminhando para um novo tempo. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero que você olhe para essa pessoa do lado e fale para ela, nós não estamos caminhando somente para um novo tempo. Nós estamos caminhando para um novo tempo. Não é só uma estrutura que mudou. É um novo tempo em nossas vidas. Não basta irmos para um novo tempo. Nós precisamos viver um novo tempo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a entrar nessa cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te bendizer e te louvar pelo cuidado do Senhor para conosco. Muitas coisas têm acontecido em nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor não dorme. O Senhor não dormita. O Senhor tem contemplado aquilo que nós sonhamos e desejamos. Senhor, eu quero pedir perdão primeiramente se nós não estamos aceitando aquilo que o Senhor tem falado para nós. Mas essa noite
Eu quero clamar que seja um marco de transformação na nossa vida. Eu quero pedir essa noite que aquelas cartas que o Senhor mandou, que ainda estão fechadas, que nós não tivemos nem coragem de abrir, aqueles envelopes, aquelas caixas que o Senhor mandou do céu para nós, que nós deixamos guardado num cantinho porque não tivemos coragem de abrir, que essa noite seja diferente. Que nós possamos decidir abrir essas cartas, que nós possamos decidir essas encomendas, Pai. Senhor, é tempo de mudança, é tempo de novo de Deus em nós. E é por isso que eu quero clamar ao Senhor que seja conosco. Espírito Santo, nós sozinhos não sabemos o que fazer. Nós sozinhos não sabemos como fazer. Mas nós queremos suplicar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, venha em nosso socorro. Nos dá, Pai, a instrução correta. Nos mostra, Pai, como devemos agir, Pai, diante de tantas coisas novas que estão se apresentando diante de nós, Pai. Algumas pessoas têm recebido bebês, Pai, e estão no momento de crescimento, tentando entender como cuidar desses bebês. Algumas pessoas estão vivendo momentos novos no casamento e precisam de discernimento de como cuidar do seu casamento. Outras receberam novas portas de emprego e precisam entender como se posicionar nesses novos empregos, Pai. Pai, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem todos os manuais em Suas mãos. E eu quero pedir, Espírito Santo, continue nos ajudando a entender o que fazer e como fazer. Papai, eu Te agradeço por essa oportunidade. Eu Te agradeço por esse culto maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor continue nos dando discernimento e direcionamento em cada ação, em cada atitude, em cada postura, Pai. E que as maldições que se levantaram contra nossas vidas sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, nós não aceitamos mais viver em sonolência. Nós queremos estar atentos àquilo que está acontecendo. Nós não queremos mais viver em prostração. Nós queremos nos levantar e pedir ao Senhor que renove as nossas forças em nome de Jesus. Porque queremos ver a nossa vida, Pai. Nós queremos ter a rédea em nossas mãos. Até mesmo porque, Pai, nos momentos que cabe a nós conduzir a nossa vida, nós queremos ter discernimento do que fazer. E naqueles momentos que nós olharmos e falarmos aqui, até aqui eu sabia o que fazer. E quando eu não souber o que fazer, eu quero poder pegar essas rédeas e entregar nas Tuas mãos e falar: Senhor, conduz a minha vida. Me mostra o caminho correto, me mostra a forma correta a ser feita. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.